Coronavac, que é a vacina testada em São Paulo, tem taxa de eficiência de 98% de imunização de idosos, afirmou o governador João Dória nesta quarta-feira de setembro, né? O Ministério da Saúde também informou que nesta quarta-feira o contrato para a produção da vacina de Oxford, aquela que deu uma reação adversa numa voluntária de 37 anos, não sofrerá alterações após a suspensão temporária dos testes. Hoje, além de coronavírus, nós vamos falar no aumento aí dos itens de alimentos, principalmente o arroz, o feijão e o óleo. O que você está achando aí deste aumento absurdo de preços? Aqueles R$ 100 que a gente fazia um pouquinho de compra no supermercado, não está dando para nada, né, gente? A gente traz um ou outro item para casa. Antes dava para fazer uma comprinha. Está sentindo no bolso esse aumento aí? Hoje o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, falou sobre o tema, né? Ele explicou o que está acontecendo. E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Eu não sou economista, nós temos uma equipe excelente de economia no Diário, aliás, duas mulheres incríveis, a Soraya Pedroso e a Yara Ferraz, e também posso citar a Tauana aqui, que são muito competentes na economia, então no caderno de economia tem sempre análises muito boas das duas, né? E confira os detalhes lá, mas eu vou tentar resumir, explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, né? Eu já vi os comentários aqui de vocês, ó, todo mundo quer saber se a gente vai voltar para a fase vermelha. O que vocês acham? A gente falou bastante sobre isso no boletim de ontem, mas eu vou repetir. A reportagem do nosso editor de Sete Cidades aí polemizou nas redes hoje, né? A resposta, gente, sexta-feira. O que vocês acham? O grande ABC volta para regride uma fase? Para a fase vermelha, provavelmente Sabrina Fantinatti Bernardi, boa noite. Não, tá? Ele deve voltar para a fase anterior, a que ele está agora, tá? Vermelha é a primeira fase. A gente deve voltar aí, provavelmente, ainda não é certeza, tá? Regredir apenas uma fase. A gente falou bastante sobre isso, os números no Grande ABC estão aumentando um pouquinho, né? Então, a gente tem que ficar de olho, só que a gente só vai ter certeza na sexta-feira, tá? Se regredir uma fase, a gente volta, então, para a fase laranja. A gente está na fase amarela, que é a fase 3, pode voltar para a fase laranja. Se isso acontecer, os bares e restaurantes vão ter que fechar as portas de novo, e academias também, tá bom? Ouvides Graco aqui, ó. Boa noite. Ele também observou que o arroz na Coop está R$16,69. Ouvides, olha só, até que você encontrou barato. Hoje, na reportagem de economia, a gente disse que a média do preço do arroz aqui nas 7 cidades está por volta de R$18,20. Então, se você achou por 16, é bom comprar, tá? Porque a gente está encontrando por preços muito maiores. No Brasil, há uma média, gente já achou saco de arroz aí, sabe por quanto, gente? R$40. Meu Deus do céu. E justo o arroz, né? Que é o brasileiro adora, o arroz com feijão, o arroz ali com frango, o arroz a grega, a gente faz arroz para tudo, né? Tá alto mesmo. Então, se você achou aí por R$16,99, compra, tá? Para o Ovides, deveria voltar mesmo para a fase laranja, se antecipou em mudar, né? Olha, nessa pandemia tem muita gente afobada aí, o que é normal, né? A gente não aguenta mais ficar em casa, o comerciante não aguenta mais não vender, e a gente não aguenta mais não ter vacina. Só que numa pandemia não importa o que a gente quer, importa o que a ciência diz, né? Então, essa afobação aí também está movimentando a área das vacinas. Todo dia é uma novidade que a gente passa aqui. Ontem foi que a vacina que está sendo feita em parceria com a Oxford
Teve os estudos pausados, porque teve reação adversa numa paciente de 37 anos. Eu vou explicar o que é isso, tá, para vocês. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter vacina, ok, gente? É normal, durante um processo aí, para chegar numa imunização correta e segura, ter essas pausas e esses efeitos, tá bom? Ia ficar muito mais sério se fossem mais pessoas, mas a gente já tem em duas. Então tem que ficar de olho aí. Célia Regina Francisco, bem-vinda, como sempre, aqui fazendo companhia para nós neste boletim diário. Gente, então vamos lá. Eu já vou começar com os números, tá? Se alguém quiser um número específico de alguma cidade aqui do Grande ABC, eu leio para vocês. A Flavinha é quem computa os números, passa para mim gentilmente para eu poder contar para vocês o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem de alguma cidade específica, é só dar um oi, Marcela, e fala a cidade, tá bom? Bom, no Brasil, nós temos hoje 128.653 mortos, tá? Foram 1.132 em 24 horas. Essa taxa móvel aí que eles falam, apesar de a gente ter um número alto de mortes de ontem para hoje, 1.136, a média tem sido de 500, 600, fazendo uma comparação nessa taxa móvel aí de 2 semanas, ainda estamos em baixa, tá bom? Em baixa, né? Só que são 128.653 mortos. Já passamos de 4.199.332 casos confirmados nas últimas 24 horas, foram 34.208. Em São Paulo, temos 31.821 mortes, com 866.576 casos. No Grande ABC, 2.283 vítimas fatais, 10 em 24 horas. Esse número baixou, tá? Estava sendo 20, então diminui pela metade de ontem para hoje. Casos 59.089, 354 em 24 horas. Se vocês quiserem saber de alguma cidade, repito aqui, é só me pedir, tá bom? Eu vou ler um dado interessante para vocês sobre a taxa de letalidade nas cidades, tá? A com maior letalidade aqui das 7 cidades é Mauá, 7,59. Ribeirão Pires, viu, gente? Pequenininha, mas a taxa de mortalidade da Covid é alta, 6,77. São Caetano, 5,34. Deixa eu ver aqui. Rio Grande da Serra, 4,39. São André, 3,12 e São Bernardo, 3,09. Interessante isso, porque e Diadema está em 5,28. Interessante isso, porque São Bernardo é a cidade que mais tem mortos e mais tem casos confirmados, tá? São Bernardo são 26.423 casos e 816 mortes, mas é a cidade que mais testa também, tá? Então, por isso, essa relação aí. Então, sobre dados, é isso de Covid-19, a gente está mantendo uma média aí. Bom, comentário da Paula Santos, bem-vinda, viu? O estranho é que está caro nos atacadistas, em mercado pequeno tem bem mais barato. Olha só que interessante a observação da Paula. O que eu recomendo, gente, é claro que no meio de uma pandemia a gente não consegue fazer tanta pesquisa, né, de mercado. Então, perguntem aí para a família, amigos, onde você achou tal item, está mais barato? E aí você vai certeiro naquele mercado. Não fica pulando de mercado em mercado, tá bom? Não esqueçam que o vírus está ativo, a gente está numa pandemia. Então, eu sei que o preço das coisas está muito caro e é preciso fazer pesquisa, mas cuidado também de ficar pulando de galho em galho aí, viu, gente? Não adianta nada achar uma comida mais barata e pegar o vírus, né? Então, se comuniquem aí nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, e pesquisem aí onde é que está mais barato ou mais caro. Ó, a Paula Santos já deu uma dica aqui, que os atacadistas estão mais caros. Então, vale a pena ir naquele mercadinho pequeno da sua esquina, que o preço deve estar mais em conta, né? Vamos falar sobre vacinas, então, gente, do coronavírus. A Coronavac, né, que é criada pela Sinotec, está sendo testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Então, se essa for aprovada, os paulistas aí vão sair na frente para receber a imunização. Segundo João Dória, ela tem uma boa taxa aí de resposta, principalmente idosos, que a preocupação, né, é o grupo de risco.
Abre aspas, tá, do João Dória. Não houve reação adversa até o momento, os testes estão em estado avançado. Lamento o que aconteceu com a de Oxford, ele se referindo à pausa dos testes, né? E ressaltamos que não há disputa de vacinas, mas é importante que se tenha a eficiência comprovada, não importa a fabricação ou a origem, disse o governador. Segundo ele, para que toda a população seja imunizada, é necessário mais do que um tipo de vacina, né? Então, 2 ou 3 valendo e eficientes vai imunizar uma gente mais rápida, claro. Segundo o Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, essa reação que aconteceu na outra vacina de Oxford é normal, tá, gente? Ele falou o seguinte: tem de ver se a vacina está relacionada com o caso da reação adversa. Isso só se vai saber com estudos. Neste momento, as vacinas para o coronavírus são extremamente importantes, porque estamos em uma fase pandêmica, ele destacou. Então, sobre a vacina de Oxford, a que deu problema, a Anvisa disse hoje que não teve nenhum brasileiro aí que está sendo testado teve alguma reação. Os 2 casos aconteceram no Reino Unido, olha que interessante a coincidência, com 2 mulheres de 37 anos, tá? Idade. Elas 2 tiveram uma reação considerada grave, tá? Deixa eu explicar para vocês o que é essa reação. Cadê? Gente, acho que eu não peguei a reação. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei, olha. Os sintomas que elas tiveram, tá? Foi febre, fraqueza muscular, além de perda da sensibilidade. Isso quer dizer uma doença que chama mielite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula das pessoas e, por ser uma doença neurológica, pode comprometer os movimentos. Então, essas 2 mulheres aí tiveram essa reação. A primeira foi em junho, a gente está em setembro, tá? Mas o grupo de pesquisa não acreditava na época que estava ligada à vacina. Então, olha só a confusão e a dificuldade de saber como é que tudo isso funciona. É isso, gente. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele reiterou hoje que o contrato da Fiocruz com a AstraZeneca, né, que foi essa vacina da Oxford, não sofrerá qualquer alteração e que, ao todo, o Brasil prevê desembolsar 1,9 bilhão de reais para essa vacina, tá? A pasta prevê a entrega das primeiras 30 milhões de doses aí já no começo de 2021, caso, obviamente, ela seja liberada. Caso não, não. O que eu tenho visto aí de comentários dos especialistas, gente, é que no meio de 2021 é que a gente vai conseguir imunizar todo mundo. Então, o primeiro semestre do ano que vem vai ser essencial, importantíssimo para o combate dessa pandemia, tá? Alguns países vão receber antes, alguns países vão receber depois. Dentro dos próprios países, os estados, alguns vão imunizar antes, outros vão imunizar depois. A média é que na metade do ano que vem tenha se imunizado todo mundo, tá bom? Francisca Nobre, querida, boa noite, bem-vinda. Sobre a tal da flexibilização aí que vocês estão tanto questionando se o grande ABC volta a uma fase ou não. Então, segundo a reportagem que a gente deu hoje no jornal, é possível que sim, tá? Por quê? Porque 2 fatores aí têm contribuído para essa análise mais detalhada do Comitê de Coronavírus de São Paulo, que é a taxa de mortes e a taxa de internação. No Grande ABC tem crescido nas 2 últimas semanas, que é o prazo que esse comitê analisa para poder chegar a uma conclusão. Então, na sexta-feira agora, né, depois de amanhã, é que a gente vai saber se o grande ABC volta ou fica ou avança, tá? O que vocês acham? A gente postou a reportagem no nosso Instagram, aqui no Facebook, a maioria das pessoas acha que vai regredir sim, porque tá todo mundo saindo sem máscara, não tá se cuidando, e aí não tem como a taxa de infecção diminuir. O que vocês acham? Vocês têm visto isso na rua também? E aí é engraçado assim, a comparação, porque dado divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo mostrou que a tendência de queda de pandemia de Covid se confirmou no estado pela 4ª semana seguida, tá?
De acordo com João Gabardo dos Reis, que é o coordenador executivo desse centro de contingência que eu falei, 321 dos 645 municípios paulistas não registraram óbitos pelas doenças nos últimos 14 dias, essas 2 semanas que eu disse também. Se levado em conta o período dos últimos 7 dias, o número sobe. 422 municípios não tiveram mortes, e é bem diferente do grande ABC. A gente teve, tá? A gente teve mortes. E também, nesta quarta-feira, a gente registrou no estado de São Paulo aí o menor índice de ocupação de leitos de UTI para a doença, o menor. Lembra que chegou a quase 90%? Nós estamos em 53,1% na cidade de São Paulo e 52,6% no grande ABC. Tereza Belão, boa noite, minha querida. Vamos esperar que isso não aconteça, não, né? Porque vai ser uma confusão só, principalmente que as pessoas não vão entender o que pode e o que não pode de novo, e é óbvio que os comerciantes aí vão regredir também junto a essa determinação, né? Mas, se estiver morrendo, se estiver sendo infectado, é necessário sim seguir o protocolo do Plano São Paulo, porque senão vira uma bagunça ainda maior. Vocês concordam comigo, gente? Pois é. Amanhã vai sair uma reportagem da Flávia em 7 cidades que fala especificamente sobre Mauá, tá, gente? Mauá é sempre, infelizmente, notícia do noticiário ruim aqui do Grande ABC, seja por corrupção, seja por alguma coisa que a prefeitura fez e que não devia, tá? A prefeitura, então, decidiu desmontar o hospital de campanha, como vocês acompanharam, só que o número de casos confirmados pelo equipamento não foram somados aos dados oficiais da vigilância epidemiológica, tá? Então, olha a confusão. Os dados de Mauá devem ser maiores do que o que está sendo divulgado pela prefeitura, tá? Deve ser muito maior do que os 3.676 de ontem. Deixa eu ver Mauá de hoje, olha. Os casos de Mauá de hoje já são 3.717. Então, deve ser muito maior que 3.717, porque aconteceu essa subnotificação aí do hospital de campanha. Então, acompanhe a reportagem da Flávia, do Jornal Impresso de amanhã, que ela explica direitinho o que está acontecendo em Mauá. Sempre um aperto no coração falar dessa cidade, porque dificilmente a notícia é positiva, né? Quem é de Mauá aí, dá um oi para mim, o que você está achando aí da gestão da cidade? Lembrando que em novembro está chegando, tem eleições para trocar os prefeitos, para trocar os gestores, né? Então, como eu implorei ontem para vocês aí, analisem bem os candidatos, tá, gente? É uma chance única aí de vocês escolher um candidato que te represente, que faça direitinho, certo? Vamos falar de novo sobre a alta dos alimentos? Olha só, o vice-presidente da República hoje, o Hamilton Mourão, relacionou a alta dos preços dos alimentos à injeção dos recursos da economia pelo governo durante a pandemia, ou seja, o auxílio-benefício. Então, é a questão que a gente estuda na escola de demanda, né? Quanto maior a demanda, mais o preço sobe. Então, ele disse isso. Segundo ele, as pessoas estão se alimentando melhor e melhorando as suas casas. Então, eles estão tendo dinheiro para comprar um pouco mais de comida. E aí, deu essa bagunça toda. Abre aspas, olha. É a questão da lei da oferta e da procura que eu disse agora. Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima daquilo que elas estavam acostumadas, tanto que está tendo uma grande compra de alimentos de material de construção também. Então, essas pessoas estão se alimentando melhor e estão melhorando as suas casas. Essas são as duas áreas onde está havendo bastante gasto, disse o Mourão, tá? E ele explicou também que tem a ver com a importação do arroz, tá? A importação. Então, antes de entrar agora no boletim, veio a notícia de que o governo zerou, então, o imposto para até 400 mil toneladas de arroz importado, tá? Porém, os especialistas de economia dizem o seguinte: quem espera que esse preço diminua aí nas próximas semanas vai ter uma grande decepção. A expectativa não é otimista, tá, gente? Segundo os especialistas, como é época de entre-safra, é difícil que os valores caiam tanto até o início de 2021, pelo menos.
Eu sei que falta pouco para 2021, né? Mas falta pouco sem arroz no prato, né? Falta pouco sem poder comprar uma mistura decente. Deus nos ajude, gente. Olha, não é fácil. Mas vamos torcer aí para que outros alimentos, então, pelo menos fiquem mais baratos. Enfim, que a gente tenha pelo menos opções para poder se alimentar e alimentar a família, né? De uma forma decente e justa. Bruno Júnior, temos que pagar a conta que eles roubaram na pandemia. Tem essa também, Bruno Júnior. As notícias de corrupção aí, de superfaturamento, de equipamentos de saúde, tudo isso, claro, como sempre, cai no bolso do contribuinte, né? A gente que paga toda essa diferença aí, inclusive os produtores dos produtos, os produtores de arroz, por exemplo. Então, aumenta lá a questão para eles e aumenta, claro, para a gente também, que é o consumidor final, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Antes de dar boa noite para vocês aqui, eu quero falar mais uma vez da importância do desafio de redação, que é o concurso literário promovido pelo Diário e também pela USP. Jovens aí podem se inscrever para ganhar, inclusive, uma bolsa de estudos. Não perca essa chance, tá? É só acessar o site www.dgabc.com.br/desafio redacão. Vai ter todas as regrinhas lá, as inscrições terminam no fim do mês, não perca essa chance. Marque alguém aí, algum jovem que você queira que veja o meu recado sobre o desafio, participe, convide, que é incrível a lista de prêmios e também, mais do que tudo, né, gente? A questão do conhecimento, a questão de você ter oportunidade de escrever sobre essa pandemia, às vezes uma ideia pode mudar o mundo, por que não? Né? Eu confio nisso. As grandes ideias também surgem nas crises, né? Aliás, as melhores ideias surgem nas piores crises, e essa tá para ser a pior dos últimos tempos. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Amanhã já é quinta-feira, 9 de setembro, gente, tá voando. Vocês também estão com essa impressão? Na verdade, amanhã é 10 já, tô bem perdida aqui. Vocês estão com essa impressão de que o ano tá assim passando? Agosto nunca passou tão rápido em toda a nossa vida, gente. 10 de setembro. Me corrija, mas é 10 de setembro. Muito obrigada pela companhia aí. Fiquem em paz e se cuidem. Máscara, hein, gente? Máscara.